Obrigado, viu? É uma honra. Mas, deixa eu tirar aqui a máscara. A vantagem de falar aqui no microfone é que a gente não precisa usar máscara, né? Se eu pudesse traduzir essa bela apresentação e carinhosa, não sei nem onde que vocês encontraram todas essas informações, né? Não foi eu que mandei, não. Mas eu diria que eu sou um empresário brasileiro, um empresário de verdade, um empresário de bastidores, um empreendedor, talvez um superador de crises, um trabalhador que defende uma causa, que trabalha todos os dias ali com bastante afinco para fazer uma empresa dar certo no nosso país, que eu não sei talvez para a maioria aqui, mas pode ser que para alguns, talvez uma ou outra pessoa, talvez seja um pouco desafiador ter uma empresa aqui no país. Será que é só eu que acho isso? Ou tem mais gente? Deixa eu ver, dá um tchauzinho aqui quem acha que pode ser um desafio, né? Você vê que tem gente que nem levantou a mão, olhou para lá e falou, como assim, né? Um desafio, né? Bom, gente, que honra estar aqui batendo esse papo com vocês, e eu queria de verdade que pudesse ser um papo de empreendedor para empreendedor, de empreendedor para empreendedoras que tem aqui, porque eu sou um empresário igual a você, dentro de uma mesma economia, dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo cenário, com os desafios que a gente tem lá fora. Talvez a diferença é que no meio do caminho eu possa ter tido algumas percepções que me facilitaram em algumas coisas para enfrentar e superar alguns desafios. E provavelmente é sobre essas percepções que a gente vai bater esse papo aqui. Queria poder bater um papo de empreendedor para empreendedor. Posso bater esse papo aqui com vocês, gente? Sim ou não? Pode ser? Dá uma cotovelada de leve no amigo lá e fala para ele, bate esse papo aí com o André, fala para ele aí. Vamos lá. É uma honra estar aqui fazendo essa palestra numa igreja. E isso aumenta muito mais a minha responsabilidade. Porque para mim isso daqui não é um palco. Isso aqui não é um desses pavilhões de eventos que eu estou acostumado a participar. É uma igreja que eu tenho um extremo respeito, um extremo carinho. Porque em um lugar parecido com esse aqui, que as maiores transformações aconteceram na história da minha vida. E talvez eu dê tempo de contar um pouquinho para vocês. Vamos lá, gente. O que a gente está fazendo hoje aqui? Eu quero bater um papo com vocês sobre ações efetivas e transformadoras, né? Quando falaram, poxa André, manda um tema. Aí eu falei, vocês querem que eu falasse sobre o quê? O que vocês gostariam que eu trouxesse para a gente poder discutir junto com esse pessoal ali? Aí alguém sugeriu esse tema, eu falei, manda bala. Então, nós vamos falar sobre ações efetivas e transformadoras. Bonito o tema, vamos repetir junto comigo? 1, 2, 3, ações. Não, mais forte, como empresário brasileiro aí. 1, 2, 3, ações efetivas e transformadoras. Opa, a gente já pega aqui um gancho do Baroni, o Baroni não é que falou aqui? É isso? E falou bem pra caramba, né gente? Bonito, né? Assim. E falou sobre a CCS do Empretec e eu tive a oportunidade de fazer e recomendo para todo mundo. Olha que bacana. Ações. Tem uma historinha que diz que tinham 5 sapinhos em cima de um galho de árvore. Uma metáfora ali, 5 sapinhos em cima de um galho de árvore. De repente 3 deles decidiram pular. Quantos sobraram? Não, sobraram 5. Porque dos 5 sapinhos, 3 decidiram pular. Decidir pular é uma coisa, pular é outra. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês sairão daqui hoje decididos a fazer coisas diferentes, decididos a mudar a sua empresa, mudar o seu negócio, transformar, profissionalizar. Mas a pergunta é, será que as atitudes serão condizentes com as decisões que serão tomadas aqui? Porque o que muda a nossa vida não são só as decisões, mas são as atitudes de mudança. Atitudes efetivas, ações efetivas, prática, mão na massa, ir para cima e fazer o negócio acontecer. Esse tipo de coisa gera transformação. André, qual a diferença de mudança e de transformação? Mudança tem a ver com mudança de rota, tem a ver com caminho, tem a ver com você evoluir, talvez ir para um próximo nível. Mas a grande diferença de mudança e de transformação é que a transformação pressupõe que você é incapaz de voltar ao estado anterior. Por exemplo, quando uma lagarta se transforma em uma borboleta, depois de virar uma borboleta, ela consegue voltar a ser lagarta de novo? Sim ou não, gente? Não. Então significa que rolou ali uma transformação. Meu objetivo nessa noite é compartilhar com você, bater esse papo, para que haja uma transformação, haja uma metanoia, uma mudança de mente. Até porque um dos meus versículos prediletos da Bíblia, que está lá em Romanos 12, 2, inclusive é a base do nosso código de cultura da nossa empresa, diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com o que está acontecendo lá fora, mas sede transformados pela renovação da vossa mente.
E aí a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso? Significa que eu e você não podemos nos conformar com o que acontece lá fora. Não pode se conformar com o que está acontecendo nesse mundo aqui. E essa transformação vai acontecer pela renovação, pela mudança, pela transformação do nosso entendimento, da nossa mente. E aí a gente vai experimentar um monte de coisas incríveis. É para isso que eu estou aqui hoje, para bater um papo com vocês e ver se a gente dá uma renovada em alguns pontinhos da nossa mente. Quem está comigo? Levanta a mão assim, dá um tchauzinho para mim. Estão preparados, gente? Dá um carinho de leve no braço do amigo aí do lado com distanciamento social e fala para ele, se prepara que a tampa da chaleira vai voar aqui, hein? Eu nunca vi uma palestra empresarial pentecostal. Vai que rola hoje aqui, não sei, né? Não é? Um posicionamento, né? Empresário pentecostal, sei lá. Mas eu acho que não vai rolar isso não. Já esqueci de colocar ali está o relógio. Alguém me ajuda só para lembrar que horas eu comecei? Acho uns 5 minutos, né? Talvez uns 5 minutos? Só para eu não perder aqui o horário. Deixa eu abrir essa aguinha aqui. Muito obrigado, viu, pelo carinho, todo mundo lá na house, o pessoal dos equipamentos ali, sempre muito bem recebidos. Gente, bora lá. Vamos para a action aqui. Tem uma história que eu gosto muito, que diz que um papai estava com a filhinha passeando num parque de diversões. De repente a filhinha falou, papai, eu quero um algodão doce. Aí o papai levou ela ali no carrinho de algodão doce, aqueles lugares que faz ali no palito, vai girando ali. E aí ela falou, moço, eu quero um algodão doce bem grandão assim. Aí o rapaz caprichou, fez um grandão, entregou na mãozinha dela. E ela começou a comer aquele algodão doce ali, um pedacinho de cada vez. Dali a pouco o papai falou, filhinha, esse algodão doce vai caber todo aí dentro de você. Ela virou e falou, papai, o que você não sabe ainda é que eu sou muito maior por dentro do que eu sou por fora. Esse é meu objetivo nessa noite. Que você saia daqui muito maior por dentro. Porque por fora, seres humanos, a gente é limitado, não é? Tem medo, crenças limitantes, às vezes dá certo, às vezes não dá. A gente é limitado, a gente não consegue crescer muito fisicamente. Mas por dentro, no invisível, nós somos ilimitados. Por dentro, nas crenças, nas emoções, no propósito, nas raízes, nós somos ilimitados. E se você quiser mudar o que está visível, tem que mudar o que está invisível. Se você quiser trocar os frutos, tem que mudar as sementes, como disse T. Harv Eker, tem que mudar. E enquanto cristãos, o que transforma a nossa empresa, o que transforma os nossos negócios, o que transforma a nossa realidade em resultados, é o invisível que a gente aplica, é o invisível que funciona dentro da nossa empresa. É o mundo invisível que transforma o que está visível. E quando a gente fala de ações efetivas, o que você veio buscar aqui, não é? Deixa eu conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, quem aqui que ainda não tem uma empresa? Você talvez já é empreendedor, tem perfil, igual o Baroni falou aqui, mas talvez você ainda não abriu a tua empresa, está se preparando, ou de repente você trabalha numa empresa, é colaborador, mas está preparado, está aqui para poder buscar e dar um próximo passo. Quem aqui ainda não tem uma empresa? Deixa eu ver. Uma empresa formada. Que legal, sejam bem-vindos, viu? Excelente ter vocês aqui. Queria eu poder participar desse tipo de evento antes de ter aberto a minha primeira empresa lá atrás. Teria economizado algumas coisas aí. Agora, quem aqui, sei lá, que tem tipo uma pequena empresa, mas não vou nem falar de faturamento aqui, mas vamos considerar que uma pequena empresa, talvez seja uma empresa que tenha de 1 até 5 colaboradores, só para eu poder conhecer um pouquinho vocês. Quem tem de 1 até 5 colaboradores? Deixa eu ver. Beleza, bem-vindos, viu? Bom ter vocês aqui demais. Às vezes a empresa tem 5 colaboradores, fatura R$1 milhão por mês. Eu já vi algumas assim. Então, às vezes não é nem pequena. Não é? A moça riu ali, ela falou, meu caso aqui. Grava o nome dela ali. Quem aqui tem mais de 5 colaboradores? Deixa eu ver, mais de 5 já. Tem 5, mais, 7, 10, 20, 100. Beleza. Só para poder conhecer um pouquinho mais vocês aqui. Agora, o que vocês vieram buscar aqui? Fala aí uma palavra ou outra. Uma palavra, se eu pudesse traduzir a sua expectativa, se você pudesse traduzir a sua expectativa em uma palavra, o que você gostaria que acontecesse hoje aqui, nesse evento, na palestra, sei lá. Fala aí para mim. Um de cada vez, tá? Não precisa ser assim. Conhecimento, boa. O que mais? Sabedoria. Ó, o nível, hein? Sabedoria, obrigado. O que mais? Motivação, beleza. O que mais, gente? Transformação, disciplina, boa. O que mais? Reconhecimento? Beleza, reconhecimento. O que mais? Desenvolvimento, eu amo essa palavra. Tem mais? Motivação, boa. Mais alguém?
O pessoal aqui nesse miolinho está meio quieto. Aqui, o pessoal só fica observando, você sabe, com medo de se comprometer, né? A gente fica às vezes, né? Inspiração, só alguém trouxe ali. A moça do milhão falou o quê? Aprendizado, obrigado, viu? Ó, mesmo quem já está 1 milhão por mês quer aprender a continuar, gente. Você vê que humildade da pessoa? Excelente, gente. Prometo que eu vou me esforçar ao máximo para corresponder a essas expectativas e eu acredito que eu vou entregar tudo isso aqui nesse nosso bate-papo. Vamos lá. Agora, já parou para pensar nessa pergunta? Por que alguns conseguem e outros não? Por que alguns empresários estão prosperando, crescendo, faturando, ganhando dinheiro, expandindo, avançando, e outros estão vendendo o almoço para comer a janta? Por que alguns têm um bom produto, um bom serviço, e não conseguem vender ou não conseguem vender o suficiente? Por que alguns empresários honestos, trabalhadores, talentosos, têm um bom negócio, mas por algum motivo fica batendo na trave o tempo inteiro e nunca vai para um próximo nível? Por que tem tantos empresários por aí que estão formando times e empresas autogerenciáveis, liderança, e outros empresários são reféns da própria equipe? Por que alguns empresários estão vivendo a liberdade empresarial, estão ganhando dinheiro, prosperando, tendo tempo, cuidando da sua saúde, crescendo, e outros empresários são reféns da própria empresa, comprometendo a saúde, tem horário para entrar, não tem horário para sair, trabalhando 12, 14 horas, com tempo para cuidar de todo mundo, sem tempo para cuidar dele? Empresários desenvolvendo doenças emocionais, empresários desenvolvendo doenças físicas, porque não tem hora para comer, tem hora para entrar e trabalha a hora que dê até... Gente, por que isso? E o pior é quando isso começa a entrar na casa da pessoa. E a mistura da pessoa física e jurídica não é só nas finanças muitas vezes, mas é na energia e todo aquele envolvimento. E quantas famílias sendo destruídas por conta da empresa? A empresa que você abriu, que é um instrumento para te dar liberdade, conforto para a sua família, liberdade financeira. A empresa que serve para prosperar, para empregar pessoas, é aquilo que muitas vezes está atrapalhando a tua própria vida. E quantos empresários se transformando num escravo da própria empresa, do próprio negócio? Ele criou um sistema para poder prosperar e aquele sistema está aprisionando ele e a vida dele. E aí a gente vê o Sebrae, que diz que 63% das empresas fecham as portas antes mesmo de completarem 3 anos. Empresários que não têm o direito nem sequer de ficar doente, porque se ele ficar doente não tem quem abra a empresa no dia seguinte, não tem quem venda, não tem quem fature, quem pague as contas e quem avança. Quantos empresários vivendo nessa situação? Por que alguns conseguem e outros não? Por que dá certo para uns e para outros não está dando certo? O que está por trás de tudo isso? O que está acontecendo? André, como é que você sabe disso? Eu não li num livro, gente. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei que eu trabalhar 12, 14 horas, 16 horas no dia, e tem que acordar cedo no outro dia, e tem que ser você, porque se não for você, não é mais ninguém. Eu sei que é trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos direto sem tirar férias. Eu sei que é pagar todos os colaboradores, 13º, pagar imposto, pagar aluguel, pagar tudo aquilo, e não sobrar dinheiro para poder pagar as suas próprias contas, pessoa física. Quantas vezes isso aconteceu? E talvez a diferença entre eu e você não seja quase nenhuma. Talvez eu sei algumas coisas, eu tenha acesso a algumas metodologias, a algumas ferramentas que eu desenvolvi nessa história. Mas eu quero dizer para você que ser empresário no país é um desafio. É um desafio. Uma pesquisa da SCP, junto com a CNDL, perguntou para os brasileiros o que é ser empresário no Brasil. Traduz para mim em uma palavra o que é ser um empresário. E a maior parte das pessoas que responderam a pesquisa disseram que é um desafio. Ser empresário no Brasil é um desafio. Sim ou não, gente? Não, para você é um desafio, sim ou não, gente? É um desafio. E é um desafio quando você vai para as notícias e a gente descobre que a maioria das empresas quebram antes de 5 anos, segundo o IBGE, a grande parte das empresas quebram. E aí o Sebrae divulga uma outra pesquisa com a causa mortis das empresas. Por que as empresas quebram? E tem 3 grandes causas que levam uma empresa a quebrar. Primeiro, a falta de planejamento para abrir o negócio. Quem fracassa ao planejar, está planejando fracassar. O cara tem um pouco de coragem, ele tem uma boa ideia, uma oportunidade de sair abrir um negócio. Ele não planeja, ele não se prepara para aquilo, não desenha estrategicamente, não cria um modelo de negócio ou um plano de negócios. Eu não estou aqui para entrar em teorias, mas é o que está acontecendo. Uma outra causa mortis das empresas é falta de atitude empreendedora, falta de atitude característica empreendedora. E o Baroni trouxe aqui, sabiamente, algumas delas. E o outro problema é a falta de preparação. Então percebe, o que faz uma empresa afundar no nosso país está conectado diretamente com o empresário. Deixa eu te dizer uma coisa, se tem algo,
se tem um fator que é capaz de quebrar uma empresa, falir uma empresa no nosso país, esse fator principal se chama empresário. Da mesma forma que se tem algo capaz de virar a chave, fazer uma empresa prosperar, uma empresa crescer, uma empresa expandir exponencialmente, também se chama empresário. O fator é o mesmo, o que muda é uma variação de amadorismo para profissionalismo. O empresário amador, ele ama a dor, e o empresário profissional, ele prospera. Ele faz da empresa uma profissão de vida, e esse cara avança. Então, quando a gente ouve, não é moleza ser empresário no Brasil, mais empresas fecham do que abrem, a gente descobre que o Brasil é o país mais burocrático, maior carga tributária para uma pequena empresa, e a crise política atrapalhando, a guerra política, todos esses desafios. E aí, essa notícia aqui me chocou muito, e o dia que eu li essa matéria, eu fiquei extremamente assustado, chocado e profundamente triste. 716 mil empresas fecham as portas desde o início na pandemia no nosso Brasil, segundo o IBGE. Sabe qual é o maior problema dessa matéria? Sabe o pior que está nessa matéria? É que tem uma letrinha miúda ali que está escrito o seguinte: essa matéria foi veiculada dia 19 de julho de 2020. 4 meses após o início da pandemia, e há mais de um ano atrás, 716 mil empresas já tinham fechado as portas no começo da pandemia. Gente, eu não sei se você teve a oportunidade de fechar uma empresa, quebrar uma empresa, falir uma organização, mas é um sentimento de fracasso, um sentimento de impotência. E não é gente do mal, não. É gente boa, gente trabalhadora, gente que estava lá fazendo o negócio acontecer. E por que essas empresas fecharam? Pergunto para você. Uma empresa que não sobrevive a 4 meses de crise, essa empresa fechou por causa de pandemia? Será que essas empresas fecharam por causa de coronavírus? É claro que não. Essas empresas já estavam em crise e a pandemia foi um sopro que faltava. Mas mais importante do que a crise que vem, é o como a gente está para poder lidar com ela. Porque deixa eu contar um segredo. Outras crises virão, porque uma hora é pandemia, outra hora é a crise da economia, outra hora é a crise da inflação, outra hora é a crise política, e o brasileiro ele precisa ser um expert em superação de crise, porque a crise é cíclica, a crise sempre existiu e sempre vai existir, sempre existiu e sempre vai existir. A grande pergunta não é quando virá uma outra crise, a grande pergunta é o quanto eu estou preparado para poder lidar com essa crise. Porque se você quiser mudar o que está do lado de fora, primeiro precisa alterar o que está do lado de dentro. É um mundo empresarial invisível. E quando eu falo do invisível aqui, eu estou falando da gestão, eu estou falando do planejamento, eu estou falando da estrutura organizacional, eu estou falando da qualificação do empresário, que é o reflexo, que reflete diretamente na qualificação das pessoas. Que tipo de organização você está montando? Que tipo de estrutura? Que tipo de empresa? Que tipo de negócio? Que tipo de mercado? Que tipo de estratégia de marketing e vendas que você está aplicando lá dentro? É isso que define. Porque a água que afunda um navio não é a água do lado de fora, é a água do lado de dentro. E o que afunda uma empresa, o que quebra uma empresa, não é o que acontece do lado de fora. Claro que atrapalha. Crise, política, inflação, isso atrapalha pra caramba. Mas o que fale e afunda uma empresa é o que acontece do lado de dentro dela. Eu não tenho controle sobre a macroeconomia, sobre o presidente do Brasil, sobre o governador, sobre todas essas coisas. Mas existe um governo sobre a minha vida. Existe uma capacitação de governo que eu governo a partir daquilo que está sobre a minha autoridade. E ali eu preciso implantar a minha economia. Ali eu preciso implantar a minha cultura. Ali eu preciso implantar o meu processo legislativo, as minhas normas, os meus procedimentos. E quando você faz o seu melhor, dentro, o que está fora pode até atrapalhar, mas não vai te derrubar. Olha para o seu amigo lá e fala para ele, o que está fora não vai te atrapalhar. Pode te atrapalhar, mas não vai te derrubar. Fala para ele. Não, fala com vontade aí, gente. Eu estou de máscara, tem que falar mais alto. Deixa eu puxar essa mesinha um pouquinho para trás aqui. Posso aqui? Ah, olha só. Olha eu que indelicado. Tem um pessoal assistindo a gente online, né? Onde está a câmera? Só para dar um tchauzinho ali, aqui. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Por algum motivo você não está aqui fisicamente, mas você que está aí, é tão importante quanto todos nós aqui. Então um beijo aí para você, fica aqui com a gente. E eu espero de verdade que eu também possa corresponder um pouquinho das expectativas de vocês aí de casa, da sua empresa, não sei onde é que você está. Beleza? Vamos dar uma salva de palmas para a galera de casa lá, pode ser? Beijo para vocês, povo. Coisa boa. Ah, agora eu fiquei mais à vontade aqui.
A da mesinha. Será que eu podia mexer nessa mesinha aqui, gente? Vai que sei lá, né? Tem um alçapão aqui no negócio. Aqueles de mágico assim. Bora lá, gente. Vamos avançando aqui. Eu amo muito essa frase aqui. É uma frase de um cara chamado Anthony Robbins. Ele é o maior treinador do planeta. O cara é muito top. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele lá. E não são as suas condições que determinam os seus resultados. São as suas decisões. O que eu quero dizer? Não importa o tamanho da tua empresa agora, não importa a quantidade de colaboradores que você tem, não importa se você tem muito dinheiro ou se você não tem dinheiro, não importa qual o nível de estrutura que você construiu até aqui. Na verdade, não importa o que aconteceu até aqui, o que importa são as suas decisões. Porque as decisões que você tomou lá atrás te prepararam e geraram os resultados que você tem hoje. As decisões são sementes, você planta ela lá atrás e você vai colher. Então, provavelmente, o que está acontecendo hoje com você, independente da situação sendo bom ou ruim, são sementes que você plantou lá atrás e está colhendo hoje. São sementes de decisão. A qualidade das nossas empresas são definidas pelas qualidades das nossas decisões. E na prática, se a gente tivesse uma profissão, seria tomadores de decisão, porque toda hora a gente toma decisão. Todo dia a gente toma decisão de vender, de comprar, de admitir, de demitir, de contratar, de não contratar, o tempo todo. E a qualidade dessas decisões vão transformando. Quais decisões você tem tomado na sua vida? Qual a qualidade ou quanto de atenção, de carinho você tem dado para a qualidade dessas decisões? Repita comigo, decisões. Não, mais forte, decisões. As decisões vão moldar o nosso destino, a qualidade das nossas decisões. Ah, André, é fácil para você contar tudo isso daí? Você tem um empresário, a moça lê o teu currículo aí e tudo mais, mas gente, nada disso importa. Nada disso significa nada. O que significa é o que a gente faz todos os dias, na prática, consistentemente, atrás do balcão das nossas empresas. Mas só para você que talvez ainda não me conheça, eu vim de uma família extremamente humilde, uma família pobre de dinheiro, mas rica de valores. Morava num bairro chamado Jardim Salete, Taboão da Serra, numa casa mal acabada, onde eu vivia a minha infância. Minha mãe conta que algumas vezes me deu água com açúcar na madeira, porque não tinha dinheiro para comprar leite em casa. Às vezes podia fazer compra, às vezes não podia. Eu consigo lembrar algumas vezes a luz de casa ser cortada, o cara da Eletropaulo ir lá, porque não tinha pago a conta. Foi uma infância bem difícil, um bairro bem perigoso. E meu pai trabalhando 14 horas por dia, minha mãe trabalhando do outro lado. E eu digo isso para você entender que eu não venho de uma família de privilégios empresariais, que eu herdei alguma coisa. E eu herdei muitas coisas, mas não estão relacionadas a coisas materiais. E eu fui crescendo. As coisas pioraram um pouquinho quando eu tinha 12 anos. Meu pai acabou falecendo. A gente perdeu meu pai, ele pegou uma doença. Foi bem ruim, bem desafiador. E eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha um irmãozinho de 5 anos, eu tinha que fazer alguma coisa junto com a minha mãe. E o que você faz aos 12 anos de idade? Não tem um emprego para você. Fui empreender. Uma caixinha de isopor amarela com uma fita azul que tinha em casa. Eu fui vender picolé. Depois tive a oportunidade de trabalhar na feira. Só que as coisas não iam e era tudo muito difícil lá. E eu tenho um tio, que ele era na época o único empresário da família. Meu tio tinha bons carros, meu pai não tinha um carro bom. Meu tio morava num bairro legal, o bairro que a gente morava não era bacana. Os filhos do meu tio estudavam em boas escolas, a gente não. Meu tio viajava com a família, nunca tirei férias com meu pai e com a minha mãe, nunca. E eu decidi que eu queria ser um empresário. Eu não sabia o que era ser empresário, mas na verdade o que eu queria mesmo era ter uma família feliz. E ser empreendedor para mim era como se fosse uma opção de sair daquela situação. Talvez eu nem sabia exatamente o que eu queria, mas eu tinha certeza daquilo que eu não queria para a minha vida. E aí eu fui trabalhar de empacotador no Pão de Açúcar, fui ser entregador de flores e fiz um monte de coisa. Até que com 18 anos eu tive a minha primeira empresa, um Lava Rápido. Com 19 anos eu quebrei a minha primeira empresa, aquele mesmo Lava Rápido. Os caras entraram lá, roubaram umas máquinas que eu não tinha possibilidade de capital de giro, fundo de reserva, eu não tinha nada, não consegui repor os equipamentos, eu tive que praticamente dar o Lava Rápido a preço de banana. Não desisti do meu sonho, mas fui trabalhar de vendedor de consórcio, vendedor de filtros de água, até que numa empresa de filtros de água, tinha oportunidade para crescer lá dentro e ter uma franquia. Falei, opa, olha aí meu sonho. E aí eu cresci, consegui ter aquela franquia. Só que 2 anos e meio que eu tinha aquela franquia, eu acabei quebrando. Dessa vez eu quebrei igual gente grande. Fiquei devendo 27 cheques, pessoa física devolvido, 8 títulos protestados em cartório. Perdi 2 carros com busca e apreensão, oficial de justiça vindo buscar. Foi muito, muito, muito difícil. E você é muito trabalhador, você é muito honesto, você é muito dedicado.
Só que quando a sua dedicação, sua honestidade, seu trabalho não são suficientes para fazer a sua empresa prosperar ou prosperar como você gostaria. Foi o que aconteceu comigo. Trabalhei 5 anos como gerente de vendas, supervisor, gerente de vendas numa escola de informática para conseguir pagar todas aquelas contas. 5 anos depois eu falei, eu acho que eu estou melhorzinho agora. Eu fui montar uma outra empresa para poder ajudar empresários a venderem nas suas próprias empresas. Uma consultoria de vendas. Agora, sabe quando você tem um produto? Sabe quando você tem tudo para dar certo, mas não vai? Era o que acontecia comigo. Aí eu tive um dos maiores aprendizados da minha vida como empresário. Eu aprendi primeiro que aquilo que você ainda não tem é por alguma coisa que você ainda não sabe. Se você soubesse, teria feito. Talvez o lucro que ainda não tenha, a equipe que ainda não tenha, o tamanho, a estrutura que ainda não tenha, talvez o faturamento que você ainda não tem, é por alguma coisa que você ainda não sabe, que se soubesse já teria feito. E eu descobri uma outra coisa incrível. Eu descobri que a empresa é o reflexo do dono. Não existe empresa forte com o dono fraco. Não existe empresa organizada com o dono bagunçado. Não existe empresa que dá lucro com o dono que não sabe fazer a empresa dar lucro. A empresa é o reflexo do dono. Não tem jeito. As pessoas que trabalham com você são reflexo de quem você é, o tipo de cliente que você tem. Então eu descobri o seguinte, eu tinha que crescer um pouquinho enquanto um empresário para que a minha empresa pudesse crescer. Porque é engraçado, né? Um médico estuda 5 anos para ser médico, faz residência de não sei lá quanto tempo, mas especialização, e aí ele vai lá para ele virar um médico. Um dentista estuda anos para ser um dentista, um engenheiro estuda anos antes de fazer a primeira casa, um veterinário estuda, todo mundo estuda. E o empresário, como é que é para abrir uma empresa? Tem um pouquinho de coragem. Normalmente um cunhado ajuda, porque é o primeiro que você pensa em arrumar para ser o sócio, não é assim? E aí, como é que a gente abre uma empresa? Você está lá naquele almoço de domingo na casa da tia. Sabe aquela tia cozinheira de mão cheia? Aí você fala, tia, que delícia esse almoço. Tia, se você abrisse uma empresa, um restaurante, você ia ficar rica, tia. E aí a tia fala, será? Aí a tia vai lá, compra aquela ideia, aquele sonho, arruma um dinheiro, sei lá, e monta um restaurante, gente. Aí a tia abre o restaurante no primeiro dia, aquela coisa linda, ela descobre que além de cozinhar bem, ela tem que entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de tributação, um pouquinho de departamento pessoal e de recursos humanos, de gestão de pessoas para lidar ali com as pessoas. Ela entende que ela precisa entender um pouco de liderança, ferramentas de liderança, de engajamento de gente. Ela descobre que ela tem que entender do financeiro, administração, balanço, fechamento de caixa, DRE, DFC. Não é? O irmão ali deve ser contador ou financeiro, só pode. No espírito. E aí, resumindo a história, aquela tia que abriu o restaurante, depois de um mês que ela está ali, o que ela menos faz no restaurante dela? Cozinhar. Sabe o que significa isso? Uma habilidade técnica, um conhecimento técnico, faz você abrir uma empresa. Está tudo bem. Só que o que faz você prosperar uma empresa é um conhecimento empresarial. E conta para mim, que lugar que você aprende conhecimento empresarial no nosso país? Me fala qual é a faculdade que forma um empresário. Não tem. Então é na marra, é no dia a dia, na tentativa e erro. O problema é que nessa trajetória de aprender no dia a dia e na raça, mais de 70% dos empresários ficam para trás. E só Deus sabe o esforço que é para a gente se levantar de um tombo desse. O que eu quero dizer para vocês? A empresa é o reflexo do dono. Bom, resumindo a história, eu comecei a separar um pouquinho do meu faturamento, pouquinho, que era pequenininho também, e investi um pouquinho em mim. Busquei o Sebrae, fui fazer um Empretec do Sebrae. Comecei ali, aprendendo alguns cursinhos ali bacanas, ali que tem curso de graça lá, tem curso baratinho, tem que fazer. Aí eu comecei a separar um tempo para aprender um pouquinho sobre gente, e as coisas foram avançando ali. E aí de repente eu descobri que quanto mais eu investi em mim como o empresário, o dono, o gestor daquela empresa, mais a minha empresa prosperava. Bom, tem um monte de história aqui, eu podia ficar a noite inteira contando, mas o fato é, aquela consultoria comercial começou a prosperar, aí apareceu a oportunidade de a gente comprar a nossa primeira escola, compramos a nossa primeira escola de informática e cursos de idiomas. Aquela escola tinha 12 mil de faturamento, com 22 de custo fixo, de um ranking de 500 escolas de franquias no Brasil, a gente estava em 450, 2 funcionários, mas uma coisa que eu nunca tive medo era de trabalhar, e a gente caiu ali para dentro e fizemos acontecer. Eu junto com a minha esposa, depois de um tempo a gente prosperou, veio a nossa segunda escola, depois veio a nossa terceira escola. E tem uma história que eu não ia contar, que não ia dar tempo. Estou morrendo de medo daquele relógio. Que relógio grande, né, gente? Nunca vi tão grande. Que horas que eu comecei mesmo?
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Depois que a nossa primeira escola estava prosperando, um dia a gente estava comemorando a compra da nossa segunda casa. Estava em casa lá feliz, eu e minha esposa passou mal, teve uma crise de estresse, eu nunca tinha visto aquilo. Vai para o médico no outro dia, o médico manda psicólogo, o psicólogo manda psiquiatra. Ela foi diagnosticada com uma depressão profunda. E não sei se você já passou por isso, mas você faz a empresa dar certo, você motiva todo mundo, mas não consegue ajudar a tua esposa ali. E aí eu descobri o seguinte: enquanto eu cuidava da minha esposa, médico, cuidava dos meus filhos, porque eu tive que assumir todas as funções dela, inclusive as funções dela na empresa, enquanto eu cuidava da minha família, não tinha ninguém para cuidar da minha empresa. Eu achava que eu tinha uma equipe, mas eu não tinha equipe. Eu tinha um bando de ajudantes que só funcionava quando eu estava lá, trabalhando 12 horas por dia. E enquanto eu cuidava da minha esposa, sem dar atenção devida à empresa, a gente começou a perder faturamento. Em 3 meses, nosso faturamento caiu 30%. E as despesas não caem 30% em 3 meses. Começando a fechar no vermelho. Põe dinheiro, tem um pouco de dinheiro, pega crédito. Daqui a pouco, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei, não acredito que eu vou quebrar de novo. E naquela busca ali, foi quando eu comecei a buscar ajuda. Descobri que sozinho a gente não consegue. Se fosse para fazer sozinho, tinha feito. Às vezes a gente tem um pouco de arrogância e até um pouco de vaidade, às vezes, né? E no meio de tudo aquilo ali, eu pensei, se eu conseguir sair dessa e dar certo, um dia eu vou poder ajudar outros empresários, e vou contar essa história aqui. Resumindo a história, conseguimos passar, prosperamos, e eu estava em 2017 vivendo a fase mais incrível da história da minha vida, fazendo as viagens dos sonhos, com o carro dos sonhos, na casa dos sonhos, a empresa funcionando, uma metodologia de trabalho. Eu comecei a me qualificar, investi mais de R$500 mil na minha qualificação como empresário. Em 2017 eu comecei a viver uma crise pessoal existencial. Eu tinha tudo o que eu sonhava, mas eu não estava feliz. E aí eu lembrei que eu tinha prometido que eu ajudaria outras pessoas. Em 2017, eu reuni um pequeno grupo de empresários e a gente começou a compartilhar, abrir os bastidores das nossas empresas e ajudar aqueles caras. Depois a gente pegou uma sala maior, colocamos 121 empresários, 2 dias numa imersão. Depois de 6 meses, tínhamos quase 500 empresários numa sala de aula. Depois de mais 6 meses, éramos 1.000 empresários discutindo estratégias. E isso cresceu tanto que desde então, desde 2017, eu já treinei mais de 20 mil empresários de forma presencial no nosso país. Pela internet, entre os nossos conteúdos, mais de 500 mil empresários já assistiram em 7 países diferentes. Mais de 1.000 nas nossas mentorias. E por que eu estou te contando essa história aqui? Primeiro, para você perceber que eu sou um empresário igual a você. De bastidor, do dia a dia. Empresário de verdade ali. E segundo, porque se eu conseguir fazer essa parada toda acontecer, independente de onde você está agora, você pode fazer e pode fazer ainda muito mais. É para isso que a gente está aqui. Só para encerrar essa história e a gente ir para as atitudes que eu tinha planejado falar lá do começo. Esse aqui é o logo da nossa empresa, Imperium Group. São 7 negócios hoje dentro de uma holding. Quase 100 colaboradores entre diretos e indiretos. Um planejamento estratégico para esse ano de R$20 milhões. Mas esse daqui é o meu maior empreendimento. Essa daqui é a maior fortuna. Isso aqui é o projeto mais valioso. Eu tinha todos esses sonhos que todo empresário tem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu queria ficar rico, eu queria ser feliz, eu queria tudo isso. Mas o que eu queria mesmo era ter uma família. Uma família que fosse talvez um pouquinho diferente do modelo que eu tinha lá na infância. E é uma família normal como todas as outras. Paulo Vinícius vai fazer 17 anos agora, já trabalha na nossa empresa. Já fez um monte de curso de liderança, é o cara que eu mais qualifiquei e ensinei na minha vida. Certamente um sucessor, vai fazer um intercâmbio agora no final do ano, vai aprender sobre mercados um pouquinho lá fora. Lauren Vitória tem 7 anos de idade, já te diz uma empresária de sucesso, 8 anos fez agora há pouco. Patrícia Menezes, minha esposa maravilhosa, minha sócia, minha companheira. E por que eu digo isso para você? Hoje, são mais de 500 empresários nos nossos grupos e programas de mentoria, nesse momento aqui. E muitos deles chegam para mim querendo ficar rico e ganhar um monte de dinheiro. Mas muitos estão querendo ganhar dinheiro, mas estão perdendo a família. Muitos estão querendo conquistar o mundo, mas estão perdendo a esposa, o casamento, o marido. E gente, você não precisa quebrar a tua família para poder ter sucesso na tua empresa. Até porque a minha esposa diz que não existe sucesso empresarial que compense um fracasso dentro de casa. Eu estou dizendo isso para vocês, porque sim, você tem que prosperar, tem que ganhar dinheiro, tem que ficar rico, tem que fazer essas paradas todas. Mas cuida da sua família, porque ela é o seu maior empreendimento.
É o maior empreendimento, é o mais importante da parada toda. É ali que a gente descobre quem é empresário, quem é líder de verdade, quem gera valor de verdade. E lembrando que líder, gente, não é quem manda mais, é quem ama mais. Líder não é quem dá mais ordens, líder é quem se sacrifica primeiro, é quem se entrega em primeiro lugar. E a gente tem um modelo bem especial de liderança para a gente se inspirar. Olha para o seu amigo do lado e fala para ele, a sua família é o seu maior empreendimento. Fala aí para ele, vamos lá gente, fala aí. Conta aí para o cara. Muito bem. Segundo meus cálculos, eu estou extremamente atrasado aqui. Eu vou falar rápido, vocês vão ouvindo rápido, tá bom? Beleza? Eu queria descer aí, mas falaram que a luz aqui em cima é melhor, né? Para a galera que está em casa, que é longinho assim, né? Às vezes, né? Eu gosto de falar um pouquinho mais de perto. Mas também por causa da pandemia é bom o distanciamento social assim, né? Também. Imagina eu falando aí perto de você, né? Às vezes, sei lá. Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre 3 pilares estratégicos que têm a ver com ações efetivas e transformadoras a partir de agora. Olha para o seu amigo e fala para ele, 3 pilares estratégicos. Fala aí para ele. Dá um chute na canela dele e fala, você está aqui com o André, pelo amor de Deus, gente. Fala aí para ele. Bora lá aqui. Primeiro deles, revolução na liderança. Repete comigo, revolução. Não, dá uma engrossada na voz. Revolução na liderança. E eu estou falando aqui de você assumir o empreendedorismo. Gente, empreendedor não é ter um CNPJ. Tem gente que abre um CNPJ e não é empreendedor. E tem gente que não tem CNPJ e é empreendedor. Para mim, empreendedorismo é gerar valor a partir daquilo que você tem nas suas mãos. Você pode ser empreendedor numa empresa no CNPJ, mas você pode ser empreendedor num emprego que você está e gerar valor ali. Você pode ser empreendedor na tua casa. O que é uma família se não um empreendimento? Um casamento é um baita do empreendimento. É empreendimento. Empreendimento, uma amizade é um empreendimento, um relacionamento, um network é um empreendimento, uma igreja é um empreendimento, uma célula é um empreendimento. É um empreendimento. Então, empreendimento é você assumir o empreendedorismo e entender que você nasceu para poder gerar valor. É isso que eu acredito. Agora, bora falar aqui de forma prática. Tem um cara chamado John Maxwell. John Maxwell é o maior treinador de líderes do mundo e ele é um pastor. E ele tem um livro chamado As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E no livro dele, a primeira lei é a lei do limite, que eu vou dizer para vocês aqui sobre ela. O limite dos seus resultados serão definidos pelo limite da sua liderança. Vamos ler junto comigo aqui com força e coragem? 1, 2, 3. O limite dos seus resultados serão definidos pelo limite da tua liderança. Gente, olha que doido isso daqui. Você nunca vai prosperar além da sua capacidade de liderança. Você nunca vai avançar. Quer aumentar sua prosperidade, quer aumentar faturamento? Aumenta a tua liderança. Só que a gente não faz isso. Olha como é que a gente funciona. Aqui tem um gráfico ali. Imagina o seguinte. Imagina que essa parte aqui da horizontal, eu sempre confundo. Essa parte da horizontal é a sua dedicação ao trabalho. A sua dedicação ao sucesso. Quem é que acha que trabalha bastante? Deixa eu ver, levanta a mão. Ó, metade aqui está só tranquilinho, né? De boa. A gente trabalha pra caramba, gente. E esses empresários que falam que, putz, trabalha 4 horas por dia... Eu não sei bem como é que é isso ainda. Eu até li o livro, mas não rolou ainda, não é? Eu trabalho um pouquinho mais. Então, aqui é o trabalho. A gente vai lá e rala e trabalha. Esse aqui na vertical é a capacidade de liderança. É a capacitação, capacidade em liderar. Olha que interessante. Normalmente a gente faz isso. A gente trabalha 6 e tem 1 de liderança. Você trabalha 8 horas por dia, mas não lê um livro de liderança, não vai num curso de liderança. Pô, vocês ainda estão aqui, estão na frente da maioria da galera lá fora. Mas não se capacita, não vai numa imersão, não faz um negócio, sei lá. E aí, olha o que acontece com o resultado. Acontece? Acontece, mas é pequeno. Aí você vem aqui e sai motivado. Pô, que legal aquele evento, estou motivado, eu vou crescer minha empresa, eu vou prosperar, eu vou fazer mais. Aí o que você faz? Você começa a trabalhar mais. Em vez de trabalhar 6, você começa a trabalhar 8. Resultado aumenta? Aumenta, mas aumenta pouquinho. Tá, André, e qual é o segredo da exponencialidade dos resultados? Continua trabalhando, tem que trabalhar. Mas investe na tua liderança. Investe na capacidade de tomada de decisão. Investe na inteligência emocional do líder. Investe na capacidade de inspirar seus colaboradores. Investe em gerar cultura na tua empresa para as pessoas se orgulharem de estarem mais engajadas. Investe na sua capacidade de se comunicar e treinar a sua equipe. Isso é liderança, podia ficar um tempão falando disso. Liderança. Repete comigo, liderança. Fala comigo, o nome do jogo é liderança. Olha o que acontece quando você aumenta a sua capacidade de liderança, olha só.
o resultado é exponencial. Então talvez aquilo que está faltando, ou talvez aquilo que esteja, aquilo que esteja entre onde você está e onde você quer chegar, talvez se chame liderança. Isso aqui é efetivo. Agora, quando a gente fala de liderança, liderar é governar. Repete comigo, liderar é governar. Aponta o dedo para o amigo lá e fala, liderar é governar. Como assim, André? Olha que interessante. No começo da pandemia, não sei exatamente como é que foi para você, mas eu tive alguns momentos de desespero. No começo da pandemia, eu tinha 3 escolas profissionalizantes, cada uma delas com mais ou menos 500 alunos, todos no presencial. As vendas eram feitas no presencial, as aulas no presencial e tudo trabalhava no presencial. Eu tinha 38 empresários que eu aconselhava diretamente nesse momento. Uma empresa de palestra e treinamentos, uma outra empresa de eventos e tudo mais. Eventos presenciais. A gente estava se preparando para um evento, o maior evento da história da nossa empresa, com uma expectativa de R$2 milhões só naquele evento. E de repente, do dia para a noite, ou de uma semana para outra, para tudo. E não sei vocês, eu nunca tinha passado por um tipo de situação dessa. Ninguém nunca tinha fechado a porta da minha empresa. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui trabalhar. Obviamente, acordando 6 da manhã, dormindo meia-noite, 1h, atendendo 8, 10 empresários todos os dias, fazendo reunião às 6, às 7, às 8 da manhã com a liderança, plano de ação, fazia um plano de manhã, à tarde já não funcionava mais. E eu fiquei muito preocupado. Tinha um pouco de fluxo de caixa, tinha um pouco ali de fundo de reserva, graças a Deus, ia bastante trabalho. Foi. Só que eu falei, meu Deus, e agora? E eu percebi que eu começava a trabalhar, e o meu trabalho não era suficiente para poder lidar ou gerar os efeitos que eu queria no começo da pandemia, março, abril. Uma empresa com uma expectativa de R$450 mil de faturamento, estava faturando 100 e pouco. A inadimplência foi lá em cima, as vendas, foi uma loucura. E aí, eu entendi o seguinte, eu reclamei do governo, reclamei do governador, reclamei da pandemia, reclamei com tudo, e chegou uma hora que eu parei, ou eu cansei, ou eu descobri que reclamar não ia dar resultado nenhum, e eu parei. E falei, eu tenho que olhar para dentro. Eu não consigo mudar o que está fora. Agora eu posso mudar o que está aqui dentro. E aí, eu entendi que eu precisava me conectar com a minha identidade. E eu comecei a estudar sobre identidade. Quem era eu nessa parada toda? Quem era eu no meio do Covid? Quem era eu no meio dessas empresas? Quem era eu no meio da crise? Aí, um primeiro versículo que Deus falou muito forte no meu coração. Se eu fosse fazer uma tatuagem, eu ia tatuar esse versículo. Está lá em Provérbios, diz o seguinte: quem é fraco numa crise é verdadeiramente fraco. Falei, caracas, crise, fraco, e eu estou aqui? Ah não sou fraco, não posso. E aí depois Deus me levou lá para Salmos e disse que Ele mudava a decisão das nações, mas Ele protegia os seus. Falei, caramba. E depois Ele me levou em Gênesis 1:26. E aquilo ali mexeu comigo, e foi uma palavra rema tão poderosa, que aquilo ali mudou a história da minha vida, a história da minha família. Eu comecei a ministrar aos meus filhos e a minha esposa com base naquela palavra. E a partir dali surgiu um movimento de liderança diferente. E eu quero compartilhar com vocês esse versículo aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Repete comigo, toda a terra. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher, só para não ter parada de gênero aqui. Agora olha só que doido isso. Aí eu fui estudar essa parada. Imagem, na etimologia, na tradução, nas paradas ali, imagem significa reprodução. Opa, significa que eu fui criado uma reprodução do meu Criador, uma réplica, uma reprodução dele. Quando você vai para a semelhança aponta para a identidade. Ele me criou como uma réplica, uma reprodução dele e colocou a identidade dele dentro de mim. E aí lá no versículo tem uma vírgula e diz o seguinte, e domine. Domine significa governo. Falei, meu Deus do céu, quando a gente se conecta com a nossa identidade, quando a gente se conecta e toma posse daquilo que a gente foi criado para ser, quando a gente entende que a gente é uma reprodução
do Criador de toda essa parada aqui, e que além disso tudo, Ele colocou a identidade dEle dentro da gente, e Ele diz, domine. Significa que liderança e empreendedorismo não são habilidades ou competências ou conhecimento que você adquire, é aquilo que você foi criado para poder fazer a partir do material que você foi criado. A matéria-prima, o que você foi criado para ser, manifesta a liderança naturalmente. André, mas por que as pessoas então não lideram? Porque talvez não estão conectadas com a fonte, com a identidade, do jeito que deveriam. Isso mexeu tanto com a minha vida, isso mexeu comigo demais, que a partir daqui a gente começou um mover de governo empresarial nas empresas da nossa mentoria. E em 3 meses nós reinventamos o nosso modelo de negócios. E só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, a gente fechou com quase 1.200.000 negativo na nossa empresa. E no segundo semestre a gente recuperou, pagou tudo aquilo e fechou positivo, com quase 3 vezes mais lucro do que 2019, quando não tinha pandemia. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque você foi chamado para governar. Você não foi chamado para sobreviver e fazer vendas na tua empresa e ter faturamento e ter lucro. Você foi chamado para um governo. Você foi chamado para disseminar essa visão. Você foi chamado para que a sua empresa seja um polo de transformação e de impacto de pessoas. Você foi chamado para a sua empresa ser um instrumento de transformação social. Fala para mim, qual é o primeiro contrato que você assina quando você vai abrir uma empresa formalizada? É o contrato social, sim ou não, gente? O que é um contrato social? É um contrato de compromisso com a sociedade. A sociedade, o mundo tem que ser melhor a partir do momento que você tem uma empresa. A partir do momento que você decide ser um empresário. A vida das pessoas que trabalham com você precisa ser melhor. E ser empresário é muito mais do que um trabalho. Ser empresário é muito mais do que um comércio. Ser empresário é uma missão. É um mandamento estabelecido sobre as nossas vidas de governo. E chegou a hora da gente se levantar como empresários com propósito para poder ser referência e governar. Nunca na história da humanidade o mundo foi tão carente de referências. E o que vai transformar o mundo não são os políticos ou o próximo presidente, ou sei lá quem vai ser o presidente. Não é a economia, não é um plano econômico ou a reforma tributária ou a da Previdência. O que vai transformar o mundo são empresários empreendedores, assim como eu e você, capacitados, profissionais para poder fazer a diferença. É para isso que a gente está aqui. Para quem faz sentido o que eu estou falando? Levanta a mão assim, gente. Olha para o seu amigo lá e fala para ele, domine. Fala para ele, domine. Fala para ele mais forte, governe. É para isso que a gente está aqui. Então, a primeira ação efetiva e transformadora é você de uma vez por todas se conectar com a sua identidade, saber quem é você de verdade, qual é o material que você foi criado e a partir daí você exercer o mandamento de governança, de domínio e de liderança. É impossível você prosperar empresarialmente se você não for um líder na tua empresa. Até porque tecnicamente é impossível. É impossível você dominar todas as técnicas. Você tinha que fazer 8, 10 faculdades, administrativa, financeira, é marketing, é vendas, é sucesso do cliente, sei lá. Mas você não precisa saber sobre tudo. Você só precisa liderar. O que é liderar? Liderança é você gerar resultados através das pessoas. Mas, enquanto você gera resultados nas pessoas, eu escalo o meu alcance, eu escalo o meu poder, eu escalo o meu trabalho, eu escalo o meu resultado, a minha produtividade através das pessoas. Mas junto com isso, eu potencializo essas pessoas para que elas cresçam. Para quem faz sentido? Levanta a mão e fala, eu. É hora de dominar. Essa é a primeira base, essa é a primeira parte aqui de tudo. Segunda estratégia, a água que afunda o navio não é a água que está fora, é a água que está dentro, já falamos. Gente, tem 4 tipos de empresário. Quantos tipos? Quantos? 4 tipos de empresários, pelo menos segundo aquilo que eu acredito. E aí quais são? Primeiro tipo de empresário, bora lá. É o pseudo-empresário. Repita comigo, pseudo. O que é o pseudo, André? Parece, mas não é. Tem CNPJ, mas não é. Vai trabalhar na empresa, mas não é. Esse aqui é um pseudo-empresário. Depois tem o iludido. Repita comigo, iludido. Iludido, ele acha que é, mas ele está iludido. Tem tudo para dar certo, mas ele está iludido. Aí tem um que talvez seja o pior. É o empresidiário. E aí tem o empresário de verdade. Vamos conhecer, vamos entender o que é? Tá. O que determina o tipo de empresário que você é são os resultados que você gera na tua empresa. E quando eu estou falando de resultados, gente, tem três pilares de resultado para uma empresa. Repita comigo, resultados,
Mais forte. Resultados é igual faturamento, lucro, não, faz um biquinho, lucro e caixa. Sempre. Resultados para uma empresa é faturamento, lucro e caixa. Claro, tem a filosofia, tem cultura, tem engajamento, tem as vidas, tem crescimento, tem tudo isso. Mas uma empresa não sobrevive sem faturamento, sem lucro e sem caixa. Então, resultados é o quanto você está tendo de faturamento, é o quanto de dinheiro está sobrando, porque mais importante do que o quanto chove, é o quanto empoça, é o quanto sobra. Tem que dar lucro, uma empresa tem que dar lucro. Uma empresa que não dá lucro é uma empresa que tem anomalia, não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Pode acontecer, mas você não tem que aceitar que uma empresa não dê lucro. Ah, André, o Uber fatura bilhões e não dá lucro. Você é Uber, por acaso? Não é? É outro jogo, é um jogo de equity, é outra coisa, dá para a gente falar isso aqui numa próxima vez. Mas empresas iguais às nossas, assim, tem que dar lucro. E parte desse lucro precisa ser revertido em caixa, em um fundo de investimento de segurança para a tua empresa. Tem um indicador financeiro chamado Open Doors, que é quanto tempo a sua empresa consegue ficar de portas abertas se você parar de vender 100% agora. Quanto tempo? Essa é uma métrica financeira. E a gente pode falar disso aqui. Mas, resultados e o domínio dos princípios lucrativos na tua empresa. E aqui, gente, o pseudo-empresário, ele é o próprio funcionário. Ele é o melhor funcionário da empresa e é o pior emprego do mundo. Porque esse cara, ele não virou a chave da mente de funcionário para uma mente de empresário. Você nunca vai prosperar em resultados de lucro se tiver uma mente de funcionário trabalhando na operação. Você não tem que ser o melhor funcionário, o melhor empregado da tua empresa. Você tem que ser o líder da tua empresa. André, mas eu estou começando, está tudo bem. Quando eu comecei, fazia tudo. Tudo dependia de mim. E está tudo bem se você faz tudo agora. O que não pode é você continuar fazendo tudo, porque você é limitado. Esse cara aqui, ele não ganha dinheiro. Esse cara aqui, ele não prospera. Esse cara aqui, ele não faz uma equipe. Por quê? Ele parece que é um empresário, mas ele atua, ele tem comportamento, ele tem decisões, ele tem pensamentos, ele tem atitudes de funcionário. E ele é o melhor funcionário da própria empresa. O iludido, ele é o teórico. O iludido, ele acha que sabe de tudo, ele já viu de tudo, ele sabe de tudo. Às vezes esse cara, ele era executivo de uma multinacional, tinha muito sucesso como executivo. Aí ele abre uma empresa, a empresa não prospera. Por quê? A mentalidade de um executivo, a capacidade de um executivo, não é suficiente para fazer uma empresa funcionar. É claro que é muito bom. E eu não quero menosprezar os executivos, muito pelo contrário, eu acho muito top os caras. Mas a mente de um empresário profissional é diferente de um executivo. E esse cara aqui, ele é o teórico, ele sabe de tudo, ele já viu de tudo. O que ele não sabe é só fazer a empresa dele funcionar. É o teórico, é o iludido. O empresidiário, gente, ele montou uma empresa e ele é competente. Quem aqui se acha competente? Deixa eu ver, levanta a mão. Competente. Pô, somos competentes pra caramba. Se a gente fosse competente, nem abria uma empresa, não é? Você bota a mão, o negócio não funciona, não é assim? E aí você descobre essa habilidade, isso vira um vício. Você fica resolvendo tudo na empresa, porque você é bom, você resolve mesmo. Todo mundo quer falar com você porque você resolve. E aí você monta a empresa vai crescendo. Você bota a competência, a empresa cresce. Você trabalha mais, a empresa cresce. Quanto mais você trabalha, mais a empresa cresce. Só que ao invés da empresa crescer para cima estrategicamente e criar raízes, ela cresce em volta de você. E quanto mais a empresa cresce, menos tempo você tem que fazer as coisas importantes na sua vida, inclusive cuidar da família. O empresidiário, ele não tem uma equipe, ele tem um grupo de apoio, porque ele faz tudo e as pessoas só apoiam ele. Esse cara paga todo mundo, mas ele faz o trabalho de todas as pessoas. Esse cara não lidera. Esse cara vai lá e centraliza. Esse cara é o controlador, ele não avança. Ele até ganha dinheiro, mas ele não prospera, é diferente. Esse cara acaba com a saúde, esse cara acaba com o casamento, esse cara acaba com as amizades. E em algum momento, emocionalmente falando, esse cara vai ter um pau. A mente dele vai travar, vai dar uma estafa, vai dar um burnout. E esse cara vai cair em cima de uma cama. Por quê? O sistema dele vai tentar proteger ele, vai travar ele, porque se ele continuar trabalhando, ele vai morrer. Esse cara não avança, ele é um empresidiário. Preso, cativo, prisioneiro de um próprio sistema que ele criou. Às vezes a empresa é até grande. Às vezes tem milhares de funcionários, milhões em faturamento. E o empresário de verdade, André? O empresário de verdade, esse é o líder da própria empresa. Esse cara, ele entende que existe operacional, tático e estratégico e sabe como atuar. Esse cara lidera o negócio dele. Esse cara trabalha bastante, mas ele trabalha o negócio e não no negócio. Ele influencia, ele trabalha. E as coisas funcionam. Um passo de cada vez. Um momento de cada vez. Esse cara planeja. Esse cara é um empresário profissional. Ele tem uma cultura de autodesenvolvimento.
Ele sabe que a empresa é reflexo de quem ele é. E esse cara vai avançando. Esse cara vai prosperando. E vai construindo o império. Imperium é governo em latim. Cada um de nós temos que ser líderes, governadores do nosso próprio império, que é governo em latim. O império é a soma. Os reinos vão avançando e vão se transformando em um império. E a nossa missão, enquanto reis, não sei se vocês sabem, somos reis. Porque a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis. Então ele é o rei, mas ele nos estabelece como reis. Em Salmos diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele cedeu aos filhos dos homens para que a governem. Nós somos os reis, essa parada aqui é a gente, ele delegou. Vai lá e faz, é a gente que tem que fazer. A gente tem que governar enquanto um empresário de verdade. Para quem faz sentido o que eu estou falando, Mandinho? Levanta a mão assim, coloca a mão no ombro da pessoa mais com cara de milionário que está aí do teu lado. Dá uma sacudida nela e fala, é agora que a parada vai ficar bom. Fala para ele aí. André, quem que é um empresário de verdade? Ele se liberta da mente de empregado e constrói uma mentalidade de empresário. Ele vive nos bastidores, os desafios de construir uma empresa no nosso país e de fazê-la prosperar. É nos bastidores, gente, não é no palco. Não é no palco. No palco você pode ser reconhecido. Gente, eu não sei vocês, a gente trabalha pra caramba, e planejamento, e plano de ação, e meta, indicador, e reunião, e contrato, e demite, dá certo, dá errado, uma loucura, e trabalha o mês inteiro, e chega no final do mês, dia 30 está ali, é a meta, dia 31, e o povo faz hora extra, e vai trabalhando, cultura de resultados, quando dá 9 horas da noite, às vezes 10 da noite do dia 31, a gente bate a meta. Aí a gente comemora e pede pizza, e aquela bagunça no escritório, e música rolando, e a gente feliz da vida, e a gente vai para casa, e toma aquele banho cansado, mas com missão cumprida. Aí da meia-noite, gente, vira para o dia 1º. Começa tudo de novo, do zero. Ah, mas faturamos milhões no mês. 0 faturamento no primeiro dia. E todas as contas para pagar. O palco é a menor parte da nossa história. E não se constrói uma empresa no palco, se constrói uma empresa nos bastidores, onde ninguém te vê. E às vezes você está lá sozinho. Isso é um empresário de verdade. O empresário de verdade, ele compreende a própria responsabilidade sobre o seu sucesso, o sucesso do negócio e o impacto que tem na sociedade. Ele compreende que toda transformação que ele quer no negócio parte dele, está dentro dele. É ele que é a parada toda ali. E sabe que ser empresário não é uma aventura, gente. É uma profissão capaz de gerar riqueza, liberdade, conforto para a família, empregabilidade, status e muitas outras coisas. E ele assume a sua empresa como a sua própria missão de vida. Repete para mim, fala, minha empresa. Não, bate no peito, fala, minha empresa é a minha missão. Gente, cá entre nós, a gente está num ambiente aqui, numa atmosfera espiritual, eu creio. Só tem uma justificativa para ser empresário no país. Tem que ser espiritual. Não pode ser normal, gente. Um ser humano normal, racional, não seria empresário no Brasil. Fala a verdade, quem já parou para pensar nisso? Às vezes eu paro, chamo minha esposa e falo, amor, isso aqui só pode ser espiritual. Se fosse natural, nós não aguentava. Gente, só pode ser um chamado espiritual. Sabe, quando tem lá os 5 ministérios, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores, incrível. Mas devia ter um 6º ali, empresário, né? Devia ser um 6º ministério. Mas, de verdade, é só uma crença minha, eu abrindo o coração aqui. Só uma crença minha. Eu acho que o ministério apostólico está sobre os empresários. Né? Ministério é vocação, né? É atuação, é participação, não é cargo, né? Às vezes você vai na igreja e tem o apóstolo, mas não é o cargo dele. Pelo menos é o que eu acho, tá, gente? É só o que eu acho. Aí entra o apóstolo aqui e fala, como assim, né? Não é o cargo dele. É a unção sobrenatural, a capacitação espiritual que está sobre a vida dele. Eu acho que o empresário tem uma capacitação espiritual, uma unção apostólica sobre a vida dele. É só o que eu acredito. Mas bora lá. Gente, empresários de verdades fazem história. Nós somos chamados, enquanto empresários, para fazer história. O que é isso? Fazer história na tua família. Fazer história na tua casa. Fazer história com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Fazer história na sociedade. Fazer história na tua empresa. Fazer história na vida dos seus colaboradores. Fazer história na vida dos seus clientes. Empresários de verdade fazem histórias. Vamos repetir isso comigo? 1, 2, 3. Empresários de verdade fazem história. E a pergunta é o tipo de história que você está fazendo na tua vida. A empresa é o reflexo do dono. Gente, chega de ser presidiário.
chega de ser presidiário. Agora você tem clareza da parada toda. Gente, para quem está valendo a pena a gente estar aqui, dá um tchauzinho assim, não para me agradar, vai, só para me agradar também, vai, tá tudo bem me agradar. Beleza? Obrigado, eu gostei do assovio ali, né? Foi a menina do milhão, não? Oi? Eu só não enxergo daqui para ir. A pulseira do MBI? Que legal, olha só, tá vendo? Nossa aluna mentorada, como que é seu nome? Que honra ter você aqui, viu? Obrigado por ter vindo, olha só que legal. 2019? Que bacana, muito bom. Expo Center Norte ou... Ah, que legal. 1.200 empresários tínhamos naquela edição lá, num treinamento que a gente fez. Ó, tem uma testemunha aqui, hein, gente? E eu te contratei? Fala a verdade. Não, né? Não é? Estou devendo um café. Vamos lá, gente. Terceiro pilar. O treinamento nunca acaba. Bora repetir? O treinamento. De novo, o treinamento nunca acaba. Olha que interessante. Quanto mais você se prepara, quanto mais você desenvolve, mais sua empresa cresce. Quanto mais sua empresa cresce, mais ela exige o que de você? Preparação, e nunca acaba. Não adianta, a gente avança. Mas sabe o que é mais legal nessa parada toda? Não é o dinheiro que você ganha, não é o patrimônio, não é nada disso. O mais legal é a pessoa em quem você se transforma e o que você descobre que é no meio dessa trajetória. Mais importante do que o que você acumula é em quem você se transforma no meio de tudo isso daqui. E, gente, dinheiro, lucro, faturamento, são coisas que serão atraídos para você por meio da pessoa em quem você se transforma. A gente se transforma e atrai essas paradas todas aí. E é natural, é para ser natural. É para ser natural, é para ser orgânico. Às vezes tem desafio, tem desafios. Mas aí, de repente, a gente descobre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem uma vírgula e diz o seguinte: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas vão cooperar, mas para aqueles que foram chamados e se estabeleceram, levantaram a mão e falaram: eu estou aqui nessa parada. Esses caras vão prosperar. Agora, as coisas vão cooperar, todas as coisas boas e todas as coisas ruins. As coisas boas estão prosperando, está dando certo, está lindo e maravilhoso. Mas quando vem as coisas ruins, a gente precisa compreender. Quem acredita no propósito, entende o processo. Não tem jeito, é um processo. É um processo de desenvolvimento, como alguém falou aqui no começo. E não para nunca isso daqui. Bora lá, deixa eu correr aqui, gente. Bora lá. Melhoria contínua. Melhoria contínua tem a ver com educação. Você demora anos e anos para se dizer uma pessoa alfabetizada, educada na escola. E aí você quer ser empresário do dia para a noite só porque tem um pouco de coragem. Tem que se educar, tem que treinar, tem que buscar conhecimento. Existem regras empresariais. O mundo empresarial não é uma luta, não é uma batalha, não é O mundo empresarial é um jogo. E jogo você vence conhecendo as regras e com estratégia, não é os braços. Não tem a ver com trabalhar com os braços, tem a ver com trabalhar com a sua mente. Numa obra existe o pedreiro e o engenheiro. Quem ganha mais, gente? O engenheiro. Quem trabalha mais? Por quê? Porque o engenheiro trabalha com a mente, o engenheiro trabalha com o projeto, o engenheiro trabalha na estratégia e o pedreiro trabalha com os braços. Ganha mais dinheiro quem trabalha com a mente, quem trabalha na estratégia. A grande pergunta agora é: você é um empresário ou uma empresária? Engenheiro ou empresário pedreiro? Está trabalhando com os braços ou está trabalhando com a mente? Quando a gente fala, gente, empresário tem que ter um mentor. Aliás, todo mundo tem que ter um mentor. Não é? Mentoria é uma palavra que está meio que ficando na moda agora, mas é uma palavra que há 40 anos é extremamente cultural na Europa e há 20 anos nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Stanford. E cada aluno de Stanford tem um mentor das disciplinas. Um empresário que vem de fora da universidade e acompanha, mentoreia aquele cara. E aí você descobre por que uma universidade daquela gera 4 trilhões de faturamento nas empresas que saíram a partir dali. Mentores, gente. Mentor é a pessoa que pega na tua mão e te mostra o caminho. Mentor é aquele que já pagou um preço que você não precisa pagar. Mentor é cuidado ao escolher os seus mentores. Não escolha mentores por aquilo que ele conquistou. O que ele conquistou pode até te inspirar, mas escolha mentores por quem ele é. Porque o que ele conquistou vai te inspirar, mas em quem ele se transformou é o que vai gerar o resultado para você. Mentor, ele troca valores. Mentor, ele transfere valores. É uma transferência de valores, transferência de visão, transferência de caminho. Tem que buscar mentores.
Empresário, gente, aprende por imersão. Às vezes não dá tempo e não temos, às vezes, paciência para voltar para uma faculdade, ficar 5 anos aprendendo um monte de matéria que você nunca vai aplicar na tua vida e gastando um dinheirão. Você vai numa imersão, fica lá 2, 3 dias, aprende e dali você vai e melhora. Só que tem que eliminar as desculpas. As desculpas perpetuam a mediocridade. Dentro de uma mesma empresa não existe espaço para as desculpas e para lucro. Ou você dá desculpas ou você tem uma empresa lucrativa. Ou você dá desculpas ou você vai prosperar. Ou você dá desculpas ou se transforma num empresário de verdade. Não tem. Não significa que é um super humano ou um super empresário ou tem uma empresa perfeita, até porque eu não acredito nisso. Às vezes dá medo, às vezes dá vontade de sumir, às vezes dá vontade de sair correndo. Mas não dá. É muito maior do que a gente. É muito maior do que a gente. E você vai conseguir perceber isso como nunca. Essa manifestação invisível te incentivando, te encorajando a prosperar de uma forma bem especial. Quem faz o que quer, gente, é criança. Empresário faz o que tem que ser feito. Hoje, acordei 6 e pouco da manhã, minha esposa foi levar a nossa filha na escola, e estava muito frio, eu moro num bairro de Barueri, estava frio, e eu não queria sair da cama. Fui dormir tarde ontem, fiz mentoria até tarde, fiquei no escritório o dia inteiro. Falei, meu Deus do céu, eu vou dormir até meio-dia hoje. Mas eu falei, não, eu tinha um compromisso, eu tinha marcado com o personal fazer academia. E academia não tem a ver com músculo, tem a ver com performance. Gente, fazer academia, exercício físico para empresário faz parte da sua rotina empresarial. Tirar férias para empresário faz parte da sua rotina de alta performance. Emendar feriado, curtir com a tua família, ter um hobby, faz parte de uma rotina de alta performance. Não tem a ver com quantas horas você trabalha, mas tem a ver com a qualidade de horas que você emprega no seu dia a dia, com a qualidade das ações. E o que eu quero dizer para vocês? Eu fui lá e treinei, cheguei na academia me arrastando, comecei a treinar me arrastando, mas eu fui lá e fiz. Eu não queria fazer, eu não queria ir para a academia. Mas do jeito que você faz uma coisa na sua vida, você faz todas as outras coisas. Tem dia que não dá vontade para a empresa. Tem dia que não dá vontade de atender aquele cliente. Mas a gente tem que fazer. Tem dia que não dá vontade de estudar. Mas tem que estudar, tem que ler. E eu não sou o cara mais estudioso do mundo, não. Se eu contasse e revelasse para você as minhas notas no ensino médio e dissesse para você que eu repeti 2 vezes de ano na escola e abandonei o ensino médio no metade para poder trabalhar de vendedor, você nem teria ouvido minha palestra aqui se essa fosse minha apresentação no começo, né? Mas tudo isso para dizer para você, gente, eu sou empresário igual a você. Só que tenho uma tendência a tomar decisões e fazer o que tem que ser feito. Muita gente pergunta, André, o que é a mentoria, né? Eu quero passar só um vídeo para vocês e contar uma coisa que aconteceu no meio desse movimento de governo empresarial. É um vídeo, tem 2 pedacinhos, ele é bem rapidinho. É um encontro que a gente fez com um dos nossos grupos de mentoria. Daniel Berg, a gente levou para cantar lá. Esse é um encontro empresarial. Muitas empresas têm grande potencial, mas não estão prosperando porque estão trabalhando de forma errada. Muitos líderes, ao invés de trabalhar para a sua empresa crescer, estão trabalhando simplesmente para ela funcionar. É por isso que o resultado não vem. O operacional trabalha para a sua empresa funcionar agora no presente. Já o estratégico trabalha para fazer ela acontecer e garantir o futuro da sua empresa. Ser empresário não é uma brincadeira e ter uma empresa não é uma aventura. O Business Mentoring nunca foi sobre mentoria, mas sempre foi sobre pessoas. Quando você alinha o seu corpo, a sua alma e o seu espírito e tem nas mãos as estratégias certas, não tem como dar errado. E esses foram alguns dos mentores nessa edição. E o meu único objetivo é te surpreender a cada edição do Business Mentoring. Aqui é para a gente colocar o império que a gente está construindo diante do Rei dos Reis. Um brinde, senhoras e senhores!
Essa é a minha frase preferida. Nunca foi sobre business, sempre foi sobre vidas. No meio desse movimento de governo empresarial, ali avançando na pandemia, novembro de 2020, um pouquinho mais administrado, Deus tinha ministrado tudo isso no meu coração. Eu reuni um grupo de empresários em um encontro de mentoria empresarial para falar de estratégia, de lucro, de planejamento e de tudo mais, um pouco parecido com o que você viu ali. Só que eu entendi que o que ia prosperar, as ferramentas que iam fazer uma empresa prosperar e um empresário prosperar eram diferentes de todas aquelas que eu já tinha ensinado. E eu identifiquei que o que mais me fez prosperar na vida não era exatamente aquilo que eu tinha aprendido numa faculdade. E aí eu fiz um encontro de mentoria com o tema de governo. E eu levei uma psicóloga para falar sobre o governo da alma, levei um pastor especialista em finanças para falar de governo das finanças, levei um pastor chamado Eduardo Reis, que eu tenho como referência, para falar de mentes de governo. E eu revelei para aqueles empresários o que deveria governar as empresas. E nós convidamos aqueles empresários para que entregassem suas empresas diante do Rei dos Reis, dos Reis, o governador dos governadores. E naquele encontro de mentoria, 22 empresários e empresárias aceitaram Jesus como seu Salvador e governador da sua vida e se batizaram naquele mesmo encontro de mentoria. Nunca foi sobre business, sempre foi sobre vidas. Que a partir de hoje, ou a partir de amanhã, quando você chegar na tua empresa, não tem nada a ver com business aquele negócio ali. A tua empresa é um veículo, é uma desculpa que Deus entregou nas tuas mãos para promover o reino dele ali dentro. E se Ele te levantou para isso como um governador, Ele vai te capacitar e vai fazer a parada toda acontecer. Para fechar, eu quero dar um presente aqui. Na nossa empresa, nós temos uma mentoria chamada Revolução Empresarial. E a primeira entrega dessa mentoria é uma sessão estratégica. O que é isso? 1 hora, um estrategista empresarial, um cara da minha mais alta confiança, treinado por mim, especialista em desenvolvimento de empresas. Ele fica 1 hora fazendo um diagnóstico, plano de ação, direcionamento, entendendo e trazendo à tona para você o plano passo a passo do que você tem que fazer para destravar a tua empresa de uma vez por todas. Ali é uma parada bem legal. Essa sessão estratégica, se você fosse comprar, custaria R$ 1.497. E a gente separou um número de sessões estratégicas para poder dar de presente para você. E é um presente mesmo. Você não vai precisar pagar absolutamente nada para poder participar dessa sessão estratégica. A única coisa é o seguinte, para você poder participar dessa sessão estratégica, assim, eu não vou ter vaga para todo mundo. Eu acredito que talvez ainda nessa semana a gente consiga atender talvez 12 ou 13 pessoas por causa da demanda. Nós fazemos todas as semanas quase 70, 60 sessões estratégicas. Hoje na nossa empresa nós atendemos 18 empresários diferentes. Hoje, literalmente hoje. 18 novos empresários entrando ali em sessões estratégicas individuais. E essa sessão estratégica já gera muita clareza, muito resultado. E talvez você ouça nessa sessão estratégica e enxergue coisas que você nunca enxergou na tua vida sobre empresa. Por quê? Porque tem uma metodologia por trás daquilo ali. Tudo que eu aprendi no Brasil, fora do Brasil, tudo que eu investi, nós transformamos em uma metodologia para poder desenvolver empresários. E tem dado certo e é uma honra isso tudo aqui. Então, se você gostaria de participar de uma dessas sessões estratégicas, a única coisa que você precisa é preencher uma aplicação. O que é uma aplicação? É um formuláriozinho para a gente saber quem é você. Então, se você tem uma pequena empresa, eu vou direcionar um cara para poder te atender de acordo com o seu segmento, de acordo com a sua empresa, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu momento e o seu desafio. Então, eu vou deixar esse QR Codezinho aqui, e no final também, para você que gostaria de ter uma dessas vagas da sessão estratégica empresarial. E talvez a minha equipe seja ali atrás, se você quiser bater um papo, tirar alguma dúvida. André, eu gostaria de saber mais sobre mentoria. O que é uma mentoria? Eu mostrei aquele encontro, é um dos nossos grupos de mentoria. Mas, por exemplo, a gente tem uma mentoria, que é a mentoria Revolução Lucrativa. São 3 meses de revolução de mentoria para você construir 12 meses de resultados extraordinários. Então, uma mentoria que você sai com uma visão, uma bagagem, uma trilha para 12 meses de resultados. Eu e os meus mentores, meus parceiros, a gente entrega essa mentoria. 6 encontros de mentorias de resultados. Então são 90 dias de mentoria. Tem uma imersão comigo de 3 dias. A gente fica 3 dias juntos numa imersão online. Tem uma mentoria só de vendas, que é o acelerador de vendas. A imersão Imperium, que a gente vai trabalhar no começo do ano para preparar 2022, para ele ser extraordinário, ser um ano de governo. E só uma ideia para você. Essa mentoria aqui, o valor dela é R$ 5.997.
A imersão em empresa lucrativa que faz parte, está ali também o preço. A sessão estratégica de resultados, que eu já disse para você. Esse pacote sairia 12 mil. Mas a gente separou 12 vagas, caso faça sentido para você. Isso aqui não tem a ver com vendas, isso aqui tem a ver com vidas. Caso faça sentido para você, a gente fez um lançamento alguns meses atrás e eu mantenho a mesma condição ali, não muda nada. R$ 497 por mês, se fizer sentido. Agora, para você entrar nessa mentoria, ou em qualquer mentoria da nossa empresa, você tem que participar da sessão estratégica, porque é ali que a gente faz uma avaliação. Então, a sessão estratégica, a primeira entrega, a gente vai olhar para o seu negócio, fazer uma análise. Qual foi a última vez que você teve um estrategista te acompanhando, te ajudando ali? Então, a gente faz essa sessão, já gera resultado para você. E nessa sessão, a gente vê o seu momento, entende suas dores, seus desafios, o que tem que mudar. E a gente identifica, por meio de um diagnóstico, se a gente vai conseguir te ajudar e se você está preparado para fazer parte de uma das nossas mentorias. Aí, se você está preparado, aí a gente fala sobre você adquirir ou não uma mentoria. Mas só a sessão estratégica já faz sentido para você. Sinceramente, não para me agradar, mas quem gostaria, ou quem entende, ou quem tem a consciência da importância de você fazer parte de um grupo, de um movimento, pertencer a um grupo ou a uma metodologia que te ajude a construir a sua empresa, a profissionalizar, a revolucionar. Quem tem essa consciência, esse desejo? Não necessariamente comigo, mas quem tem essa vontade? Deixa eu ver, levanta a mão assim para eu poder ver. Essa é a mentalidade. Gente, vou deixar aqui o QR Code para você escanear e preencher ali a sua aplicação da sessão estratégica. Vou estar aqui até o final com vocês, nem sei que horas é o final. Nosso pessoal, se você precisar tirar algum tipo de dúvida. Ah, outra coisa. Cadê o pessoal do nosso time? Cadê? Dá um tchauzinho para mim, deixa eu ver. Que está aqui. Ah, está aqui fora? Beleza. O pessoal vai estar lá para você agendar o teu horário da sua sessão estratégica. Então você já sai daqui com o horário marcado. Por quê? É um horário marcado 1 hora no individual, com o estrategista. Se você tem sócio, seu sócio vai estar junto ali e você não paga absolutamente nada por isso. Se você entender que a mentoria é para você e a gente perceber que a gente vai te gerar resultado, aí a gente fala sobre a mentoria, mas é uma outra história. As sessões estratégicas são 100% gratuitas e de resultados. Não sei se a gente tem tempo para perguntas e respostas, mas... Pessoal, para quem valeu a pena o nosso bate-papo aqui, levanta a mão e fala eu, levanta a mão e fala eu. Beleza? Gente, eu vou estar aqui mais um tempo que for preciso. Que Deus abençoe grandemente. Sabe, que você assuma o governo, que verdadeiramente você faça o que precisa ser feito, porque quem faz o que quer é criança, empresário faz o que tem que ser feito. Que você assuma a liderança da tua empresa, o governo da tua empresa, que você se forme e se transforme num empresário, numa empresária de verdade, não num empresário perfeito, mas num empresário de verdade, que entenda que o treinamento nunca acaba, que a gente tem que implantar na nossa empresa essa cultura de melhoria contínua. Ah, André, mas eu ainda tenho uma pequena empresa. Tem uma frase de um cara chamado Thomas Watson, fundador da IBM, diz o seguinte: toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. A grande empresa só é a grande empresa porque quando ela era pequena, ela fez a coisa certa. Não tem a ver com o tamanho da tua empresa, não tem a ver com o faturamento da tua empresa. Tem a ver com o tamanho do seu profissionalismo e o jeito que você lida com as coisas ali dentro. Que Deus abençoe grandemente. É uma honra estar aqui. E bora para cima. Obrigado, gente. Valeu.